Acho que o seu ponto é muito importante, coronel. O ponto que o Larry mencionou, porque o tamanho do exército deve ser proporcional à população do país. Sabe, você tem um país com 25 ou 30 milhões de pessoas. Cerca de 19 milhões agora, talvez 20 milhões. 20 milhões? E eles querem um exército de 800 mil, mas não conseguem fornecer nada. Isso é porque a Alemanha, a França, qualquer país da OTAN, fora, talvez, da Turquia, não conseguiria reunir tanta gente mesmo que tentasse. Veja o que estão pedindo que a Ucrânia faça. Eles jamais conseguiriam mobilizar tantas pessoas. Se Merkel declarasse o serviço militar obrigatório amanhã de manhã, metade da Alemanha iria embora. Eles não conseguiriam formar esse exército sozinhos. Então, o que estão tentando fazer? A mesma coisa que vem tentando fazer com a Ucrânia o tempo todo. Transformá-la no principal baluarte contra o que consideram a maior ameaça ao seu futuro, a Rússia. O que é absurdo, se ao menos ouvissem. Acabei de ouvir a entrevista que Tucker Carlson fez com Sergei Lavrov. Lavrov deve estar realmente cansado de repetir esses comentários. São sempre os mesmos. A Rússia praticamente não mudou sua posição. E sabe, eu não espero que mude. Há uma certa qualidade que vem com ser o vencedor esmagador no campo de batalha. E essa qualidade precisa ser reconhecida por aqueles que foram derrotados, mais cedo ou mais tarde. E mais cedo ou mais tarde eles vão admitir isso. Se mais cedo ou mais tarde significar a aniquilação de tudo o que ainda resta na Ucrânia, que assim seja. Não estou confiante de que Putin queira fazer isso, mas é possível. Nós poderíamos, e John nunca falou sobre isso em sua grande visão geral do seminário, tipo, é isso que a realidade está mostrando agora. E é algo bem sombrio, mesmo na sala de seminários do John. A única coisa em que você não pensa nesse tipo de conceito, quando está discursando dentro de uma sala de seminários, é o que eu chamo de humanidade. A forma como os seres humanos reagem a certas coisas. Podemos estar vendo, e muito, a completa fragmentação da Europa aqui. O que isso significa para o futuro? Larry, qual é o tamanho do exército ucraniano hoje? Temos alguma informação sobre isso? Não, é cerca de 80 mil. Sim, eles podem ter um total de cerca de 300 mil, mas estão sangrando. Estão perdendo pessoal a um ritmo insustentável. Até agora, neste ano, o Ministério da Defesa da Rússia afirma que há cerca de 40 mil mortos e feridos por mês. Aí você soma o Conselho Atlântico e o Instituto para o Estudo da Guerra, que não são veículos pró-Rússia. Eles são muito firmes em seu apoio à Ucrânia. Especialmente o Atlantic Council. Sim, e o Atlantic Council diz que a Ucrânia está perdendo cerca de 20 mil soldados por mês por deserção. E o Institute for the Study of War, Kagan, Victoria Nuland, aquele grupo Jack Keane, dizem 40 mil. O número real de recrutas mensais é em torno de 17 mil. Talvez alguns dos feridos retornem ao serviço, possivelmente mais 13 mil. Mas é só fazer as contas. Se estão recebendo 30 mil entrando, mas perdendo entre 60 e 80 mil, isso é insustentável. Eles estão perdendo pelo menos 30 mil líquidos por mês. Pense nisso, em termos da renda da sua própria casa. Se você está ganhando apenas 30 mil dólares por mês, o que, olha, seria uma ótima renda, mas suas despesas são de 60 mil dólares por mês, você vai à falência. E é para aí que a Ucrânia está indo. E volto a isso. É por isso que vimos a mudança repentina do governo Trump para dizer, ei, vamos fazer a paz avançar, vamos dar uma chance à paz. Porque eles sabem que a situação militar da Ucrânia é desesperadora. E apesar disso, acabei de conversar com Danny Davis. Ele foi entrevistado mais cedo, participou de um debate com o general Ben Hodges. Eu preciso pegar um grande saco de pipoca para isso, porque o Mário Naufal, você sabe, meio que apresentou e moderou o debate.
E veja, pessoas como Hodges, Michael McFaul, Jack Keane, David Petraeus, o almirante Stavridis e Mark Emmett, se você percorrer a lista de todos esses ex-generais e almirantes dos Estados Unidos, continuam espalhando as mentiras mais absurdas sobre o conflito na Ucrânia, sem reconhecer o quão dramática é a virada na situação militar. E no quesito ratos abandonando o navio que afunda, acabamos de receber a notícia hoje de que Andrei Yermak, o Rasputin por trás de Zelensky, seu ex-gerente de negócios e produtor de cinema, agora seu principal homem de segurança, chefe de gabinete, se foi. Agora, o fato de ele ter saído andando e não sendo carregado com os pés para frente, me diz que ele vai começar a falar. Porque aposto que ele tem algumas provas sobre políticos ocidentais. Talvez Boris Johnson, por exemplo, Kaja Kallas, por exemplo, Mark Rutte, que receberam dinheiro, que se beneficiaram financeiramente ao apoiar essa guerra na Ucrânia. Ele não vai sair sozinho. Ele não vai ser o bode expiatório. Eu garanto isso. E a única maneira de impedir que ele seja o bode expiatório é matando-o. Então veremos se ele sobrevive a esta semana. Se ele ainda estiver vivo na próxima, então acho que dá para perceber que o tempo de Zelensky também não será longo. Eu ia dizer que também não apostaria muito na longevidade do Zelensky. Zelensky disse que Yermak não era estrategicamente importante. Coronel, olhando para isso, Larry disse que a Ucrânia hoje tem um exército de cerca de 300 mil. Sabe, para formar um exército de 800 mil, quem vai pagar por isso? Quem vai, sabe? Bem, quem realmente vai fornecer a mão de obra para isso? Eu não vejo a Ucrânia fazendo isso. Sabe, nós temos um manual de campo no exército, que pelo que eu sei, não o consulto há um tempo, diz que você deve considerar sua unidade ineficaz em combate se as baixas aumentarem, ou seja, se as perdas tirarem mais de 10% do pessoal do campo de batalha. Pense nisso por um segundo. Eles já passaram muito dos 10% na Ucrânia. E como o Larry estava apontando, toda a população da Ucrânia foi significativamente reduzida, provavelmente em 5%. Este não é um país que esteja fazendo qualquer coisa além de afundar, e afundando mais rapidamente a cada hora que passa. Mesmo que Putin simplesmente ficasse parado, o país ainda estaria se desintegrando. Eu não sei como se salva isso. Certamente não da forma como essas pessoas estão tentando. E elas estão tentando, como o Larry estava dizendo, porque alguns deles estão sendo pagos. Acho que isso também é verdade para esses oficiais generais. Eu vi isso durante a guerra do Iraque. Muitos desses caras estavam ganhando dinheiro dizendo essas coisas estúpidas. Eles estão lucrando com isso. Então ele sabe. Bem, outra coisa a se observar são os avanços russos em Kherson e Zaporizhia. Essa é a extremidade sul do rio Dnieper. Eles têm controle efetivo, eu acho, neste momento, sobre qualquer tráfego que desça por esse rio. Eu estava me perguntando, qual porcentagem do PIB da economia da Ucrânia depende dos embarques que descem por esse rio? A resposta é cerca de 60%. Certo? Então a Rússia vai estar, ou talvez já esteja, em posição de bloquear todo o tráfego marítimo que desce por esse rio. Porque no fim das contas, ele desce o rio, chega a um porto do Mar Negro, como Odessa ou alguns outros, e é enviado para a Europa e para lugares ao redor do mundo. Se ainda não secou, vai secar. E essa é outra coisa. A Rússia não precisa matar ninguém com uma bomba ou atirar na cabeça de alguém. Basta parar o tráfego fluvial. Bem simples. Just stop the river traffic. Real simple. Pelo que entendo, Coronel, o que a Rússia tem em mente em relação à Ucrânia depois de um eventual acordo? Eles estão pensando em um estado neutro, algo como a Áustria, ou como a Suécia e a Finlândia, antes de entrarem na OTAN. Veja o tamanho dos exércitos desses países. Eles não querem lutar com ninguém.
apenas mantém a segurança e a coesão do país. O que acha disso? É tão difícil para os europeus entenderem que a Ucrânia deveria seguir nessa direção? Você está me pedindo para te dar respostas sobre a psicose de pessoas como Macron e Starmer e de muitos outros. Eu não posso fazer isso. Por todos os critérios que conheço, militares e outros, eles se meteram, se jogaram, colocaram-se intencionalmente no meio de uma grande derrota que agora é estratégica. Como eles fizeram isso? E por que fizeram isso? E com que propósito continuam insistindo nisso em vez de recuar? Tudo o que posso te dizer é o seguinte: uma das maiores tendências dos comandantes militares em particular, mas também dos civis por trás deles ao longo da história, é reforçar o fracasso estratégico em vez de recuar e tentar outra coisa. E é isso que eles estão fazendo coletivamente. Eles simplesmente não sabem como parar. E como Larry insinuou, e como eu já disse, alguns deles estão ganhando muito dinheiro por não parar. E para reforçar o ponto do Coronel Wilkerson, volte e observe as decisões de Napoleão que levaram à invasão da Rússia em 1812. Eles começaram com um exército de cerca de 650 mil homens. Ele havia feito muito planejamento logístico, acumulado alimentos e suprimentos, tudo o que achavam que precisariam. Mas assim que entraram na Rússia, ou na Bielorrússia, e em partes da Ucrânia, começaram a perder. Em 2 ou 3 semanas, já haviam perdido cerca de 150 mil soldados, por doença, fome, falta de suprimentos, deserção e assim por diante. Alguns dos generais ao seu redor diziam, talvez devêssemos repensar isso. Mas Napoleão disse, não, vamos seguir em frente. Vamos vencer. É o mesmo tipo de mentalidade que estamos vendo agora. Antes de terminarem, acho que chegaram a Moscou, e então os russos incendiaram a cidade, queimaram tudo até o chão. Então, eles começaram, em meados de outubro, a tentar marchar de volta, milhares de milhas, mais de 1000, de volta à Europa. E ao longo dessa jornada, aquele exército que começou com 650 mil homens, acho que acabou com cerca de 40 mil retornando. Quero dizer, um desastre completo. Era possível ver esse desastre se aproximando, e Napoleão foi avisado sobre isso, mas não ouviu. Portanto, não deveríamos nos surpreender ao ver o mesmo fenômeno se repetir agora por parte da OTAN em relação à Rússia. Isso não é algo sem precedente histórico. Esse é o meu ponto. Sim, legal. E não para, eu não iria tão longe com isso, mas há uma história que acho que não é apócrifa, acho que é verdadeira. Napoleão entrou com sua guarda imperial e marchou de volta para a pátria. Ah, sim, isso é verdade. O cara que ficou para trás, aquele que lutou com suas tropas, foi o Marechal Ney. E ele foi terrivelmente recompensado por isso. Mas quero dizer, de forma negativa. Mas é isso que acontece. Aqui você tem esse marechal lá atrás, ficando com suas tropas, e não há ninguém assim na Ucrânia, pelo que posso ver. Onde está Zelensky? Faça a si mesmo essa pergunta. Onde está Zelensky? Ele não está lá fora. Nenhum desses oligarcas está lá fora, nem tampouco seus filhos estão muito por lá. Eu não descobri um único oligarca que tenha um filho lutando na linha de frente. Então isso é abominável o que está acontecendo. E fomos nós que fizemos isso, em muitos aspectos. Coronel, nós temos a experiência do Iraque e do Afeganistão. Os Estados Unidos ficaram lá, até não haver mais nada a fazer. E então disseram, adeus, estamos indo embora. E você sabe, depois de muitos anos não conseguiram nada. Parece que no caso da Ucrânia, se os europeus conseguirem manter o conflito em andamento, seria a mesma situação. Eu não sei por quanto tempo a Rússia hoje, se a Ucrânia decidisse fazer algo para encerrar o conflito, estaria disposta a ajudar a Ucrânia no futuro, porque eles querem um governo amigável na Ucrânia. É por isso que eu realmente acredito que eles ajudariam a parte ocidental da Ucrânia, ou a Ucrânia como a conhecemos hoje, a crescer, a melhorar, a se desenvolver. Mas se a guerra continuar indefinidamente, como você vê isso?
Qual é a sua opinião sobre isso? the war goes on and on. How do you see? What is your take on that? Well, I think you're dismissing some of the Bem, acho que você está ignorando alguns dos piores aspectos de uma guerra como essa, os ódios e as paixões que permanecem depois, especialmente do lado ucraniano. E não estou necessariamente falando das pessoas que não estão lutando, dos oligarcas e outros que apenas se enriqueceram. Estou falando dos soldados rasos e das pessoas que ainda estão vivas e que foram soldados rasos ou algo equivalente. As paixões continuam bem intensas ali, e o ódio também continua bem forte. Provavelmente do lado russo também, até certo ponto. Mas é realmente difícil lidar com algo assim, que foi tão sangrento e no fim tão desigual. E tentar chegar a algum tipo de, você sabe, sentimento de união no final. Não existem sentimentos de união disponíveis no campo de batalha. O melhor que eles podem fazer, eu acho, é chegar a algum tipo de acordo que não piore essas tensões. Mas não sei se eles vão fazer isso porque os europeus vão ajudar a agravá-las, pelo que posso ver. Eles vão continuar enviando dinheiro clandestinamente, se necessário, e continuarão enviando armas clandestinamente, se necessário. Se não for abertamente. E a Rússia vai ter um problema com isso, porque haverá pessoas na Ucrânia que vão aceitar e usar isso da forma que puderem para manter a turbulência. Então, no fim das contas, se eu fosse alguém aconselhando o comandante militar russo, ou, sabe, tentando descobrir como encerrar isso, como colocar um ponto final, eu diria o que o Larry acabou de dizer. Eu diria, fechem as portas, vamos acabar com isso, vamos derrotá-los completamente e sem deixar dúvidas. As pessoas continuam perguntando, como vocês fizeram essas coisas na Coreia? Como fizeram na Segunda Guerra Mundial? Nós espancamos o inimigo até o limite. Nós os derrotamos de forma tão devastadora que eles nem conseguiram protestar. É isso que você precisa fazer para acabar com uma guerra se estiver tentando orquestrar a paz. Caso contrário, a paz será combatida por cada pessoa que ainda tiver meios para isso depois. E você acha que vai conseguir estabelecer algum tipo de, sabe, relação decente em uma década ou algo assim? Talvez depois de uma década ou mais. Mas vai ser muito difícil. Muito difícil. A sede de sangue está alta e vai continuar assim por um tempo. E com esses nazistas na Ucrânia, acho que isso vai continuar por um período interminável, a menos que haja alguma forma de entrar lá e eliminá-los na medida do possível. Sabe, há apenas um país no mundo hoje que travou uma guerra civil feroz, uma guerra civil prolongada por mais de 10 anos, e a venceu, conseguindo depois pacificar aquela região e trazer para o seu lado as pessoas contra as quais lutava, a ponto de elas passarem a lutar junto com ele. E esse país é a Rússia. A Rússia travou uma guerra chechena de 10 anos, financiada pela CIA e pelo MI6. Uma guerra brutal. Uma guerra brutal. E como eu sei disso, sobre os sentimentos envolvidos? Bem, eu conversei com o general Avdiy Alaudinov, um checheno que viveu tudo isso, perdeu familiares que morreram na guerra e agora lidera o batalhão checheno, a Brigada Ahmad, acho que é assim que a chamam, composta por muçulmanos que são ardentes patriotas russos e falam com reverência sobre Vladimir Putin. Quero dizer, afeição genuína com relação a Putin. Então, como eu disse, o coronel Wilkerson está absolutamente certo sobre os tipos de problemas que essas guerras podem criar. Mas a Rússia é, até onde sei, o único país que realmente descobriu uma maneira de resolver isso, e pode ao menos apontar para isso e dizer, nós passamos por isso, fizemos isso, ganhamos a camiseta e conseguimos consertar. E uma das formas como fizeram isso foi despejando imediatamente recursos, na verdade, tirando recursos de outras partes da Rússia, e naverquinhos de construção igual. E hoje, por exemplo, it's aqui tem Melmedes Brides. Então veja, a Rússia realmente colocou seu dinheiro onde sua boca estava. Se há algum país, algum governo, que tem o histórico e o potencial
para realmente pacificar a Ucrânia ao final desta guerra, acho que a Rússia é capaz de fazê-lo. E com isso, poderia envolver vários anos de uma insurgência horrível? Sim, poderia. A Rússia já fez isso antes. Quero dizer, eles têm experiência, mas também sabem o que fazer depois. E eu não subestimaria a capacidade dos russos de suportar um pouco de dor para, no fim das contas, alcançar seu objetivo. O único problema que tenho com isso, quero dizer, eu esperaria que isso pudesse acontecer, mas o problema é que a Chechênia era, de certa forma, um problema isolado. A Ucrânia vai ter todo tipo de coisa ao redor que pode alimentar a agitação, sem falar em nós a longo prazo. De jeito nenhum acho que vamos recuar nisso, porque este é o lugar onde achamos que podemos agir sem nos queimar, ou pelo menos é o que pensamos. Claro, acho que a Europa vai ter problemas suficientes, já que colocou fogo na própria casa. Nenhum deles está indo bem economicamente. Quero dizer, não sei se você viu a resposta do Putin na coletiva de imprensa em Bishkek, quando um jornalista perguntou: "Ei, e aquela oferta que permite que vocês entrem no G8?" E basicamente ele disse algo como: "Você só pode estar brincando. Por que iríamos querer entrar nisso? Eles são um bando de perdedores." Ele riu e disse: "Isso é ridículo. Estão nos oferecendo a chance de embarcar em um avião que vai cair. Não, obrigado, não estamos interessados." Quero dizer, ele foi bem direto na resposta, tipo, não queremos. Não há nada ali. Queremos ficar longe disso.